A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Sabedoria. Obrigado por escolher acompanhar as nossas reflexões aqui no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações. Se você não se inscreveu ainda, faça isso imediatamente. E o mais importante, eu reforço, é o compartilhamento dos vídeos. Mande para os seus amigos o link para que eles possam também ter acesso à palavra de Deus e no dia a dia aprender a crescer no conhecimento da fé, da esperança, da caridade que Jesus veio nos trazer. Hoje nós vamos meditar mais uma vez o Evangelho de Jesus, narrado por São Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Ali está escrito assim: Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: Eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: Ouvis o que diz este juiz? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura, tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Essas são, para nós, palavras da salvação. Ao contar essa parábola, para promover a reflexão das pessoas que estavam no entorno, Jesus fala de um juiz inescrupuloso que nunca ouvia uma viúva injustiçada. Ela pedia insistentemente que ele, o juiz, lhe fizesse justiça. O magistrado acaba até atendendo os rogos da viúva, mas não por responsabilidade no cumprimento do seu dever ou pela consciência ética e profissional, mas para se ver livre da inconveniente e enfadonha reclamante. Vejam só. Naturalmente, a viúva, no contexto da história de Jesus, prefigura todos aqueles, incluindo eu e você, que recorrem à oração para obter de Deus a justiça ou a graça que precisamos. Nesse caso, ironicamente, o juiz recalcitrante que teimava em não ouvir a viúva seria o próprio Deus. Logicamente, essa abordagem não representa a verdade dos fatos sobre Deus Pai, mas Jesus elaborou assim a narrativa para nos induzir à reflexão mais profunda sobre a necessidade de constância na oração. E este é o ponto forte da mensagem do Senhor, porque ele questiona todos nós praticamente nesses termos. Vocês estão vendo a postura desse juiz? Vocês acham que Deus, que é bom e justo, não vai ouvir o clamor de seus escolhidos, a oração constante de seus escolhidos? Vocês acham que ele vai tardar em atendê-los?
É lógico que a maioria iria dizer não, imagina. Antes de concluir, vamos observar que o povo de Deus clamou durante toda a história da salvação para que Deus os livrasse do jugo do demônio, o inimigo dos escolhidos, o inimigo de todos nós. E o povo pediu para que Deus lhes fizesse justiça. O povo pediu para libertar-se da escravidão do pecado, das guerras, dos prejuízos que os vícios causam à sociedade, das perversidades, do crime, da violência, enfim. O povo clamou ao Senhor pela salvação. E Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Mas a pergunta final de Jesus nesse texto para o povo daquela época foi: quando vier o Filho do Homem, e no caso ele estava ali, acaso achará fé sobre a terra? Acaso aquele povo iria crer em Jesus? E por que a gente chega nesse ponto da reflexão? Para finalizar, eu gostaria que você olhasse o mundo ao nosso redor e me dissesse se são normais as coisas assustadoras que estão acontecendo e vão se agravando a cada dia que passa. Se nós não estivermos tão anestesiados para perceber o mal que se alastra pela sociedade, se não estivermos acomodados com a progressiva destruição dos nossos valores e princípios, se não estivermos consentindo com a corrupção das nossas instituições, nós precisamos clamar para que a justiça divina venha em socorro de nosso mundo, de nossa pátria, de nossa igreja, dessa franca decadência que nós estamos presenciando em todos os lugares e situações. Se ainda possuímos uma réstia de indignação e uma chama de amor, fraternidade, esperança e caridade, precisamos urgentemente recorrer à constância da oração, sugerida como salutar por Jesus, para que a justiça seja feita, para que o mal não triunfe sobre o nosso mundo, para que o perverso inimigo das almas não destrua os sagrados bastiões da nossa fé e os reservatórios seculares de nossos valores e princípios cristãos, que nós estamos vendo agredidos de tantas formas. Que a nossa resposta à pergunta do Senhor, se ele encontrará fé sobre a terra quando vier em seu retorno glorioso, seja nossos joelhos dobrados e até esfolados pela constância nas súplicas, pela intensa devoção e pela bravura na preservação do patrimônio de fé que nos foi transmitida pelos santos apóstolos. Considere essa, meu irmão, uma grande chamada para a batalha final entre o bem e o mal, onde a vitória não será obtida pela força das armas ou pela destreza dos soldados, mas pela oração e pela fidelidade à graça divina, que já nos foi concedida pelo santo sacrifício de Jesus na cruz e por sua gloriosa ressurreição. Vamos rezar. Senhor, são tempos verdadeiramente difíceis e o Espírito Santo tem nos revelado que progressivamente as coisas irão se agravar pelo crescimento da impiedade, da iniquidade e a resistência à conversão e ao abandono do pecado. Muitos seguem encantados com as seduções que escravizam as almas e apelam para os sentidos e o delírio coletivo. A maldade se espalha sem que muitos se deem conta do risco que correm ao aceitar a perversidade
como normal ou como tolerável. Temos plena convicção, Senhor, que a vossa justiça não tardará e que as nossas orações, nossos prantos, nossas súplicas não estão distantes de vosso olhar e de vossos ouvidos. Mas a vossa intervenção, Pai, virá pelos méritos de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, e pela misericórdia que nós pedimos para o povo e para a igreja nesses momentos difíceis. Que muitos que ainda se encontram distantes, sem fé, sem esperança, perdidos e seduzidos, sejam ainda alcançados pelo vosso amor e pela vossa graça e possam obter a conversão para a salvação das vossas almas. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.